E agora eu cheguei num ponto que eu cansei do negacionismo, tanto da direita quanto esse negacionismo de esquerda, que fala, não, veja bem, o Fernando Haddad está salvando a economia brasileira. É só você fazer uma breve análise, né, de qual que é a preocupação e o compromisso de classe que o Fernando Haddad tem, e você vê com quem ele tem saído para jantar nos últimos tempos. Se ele tem ido para um sindicato, para uma associação de moradores, se ele tem ido falar com o movimento por atingido por barragens, se ele tem ido falar com lideranças do MST, do MTST, ele está jantando com quem? Com essas pessoas ou ele está jantando com os donos do BTG Pactual? É isso, entendeu? Então, aí você tem essa lógica em que você vende essa ideia de que o Brasil está melhorando, de que a situação está se estabilizando e de que, para aprovar e garantir a governabilidade, mais cortes deverão ser feitos. Você pega várias manchetes, vários recortes de jornal que vão mostrar. Outro dia mesmo, teve um corte de mais de 10 bilhões de reais na educação e silêncio sepulcral. Ninguém falando nada. Se fosse no governo do Temer ou do Bolsonaro, a galera estaria mobilizando para poder fazer isso. Mas por que não está fazendo isso? Pro Bolsonaro não voltar? Essa é a lógica. E aí você vê o tamanho do tiro no pé, né? Porque se você tá implementando isso, né? Você tá fazendo... E assim, Igor, não é corte nos gastos dos bilionários, né? Não é taxação dos bilionários. A gente tá falando de portarias, de decretos da presidência da República que estão cortando o benefício de prestação continuada, cara. Bagulho que é pago a idoso que não pode trabalhar, pessoas com deficiência que não tem como arrumar emprego. Estão falando de ampliar os mecanismos de fiscalização. Pô, você não lembra que há 10, 11 anos atrás, quem falava que o problema não era o Bolsa Família, mas as fraudes do Bolsa Família era o PSDB? Uhum. Não era o Aécio Neves que falava isso. E esse virou o discurso dominante. Virou o discurso que tá falando, não, é aqui que a gente vai cortar gasto. E aí você não vê uma movimentação, né, em poder de massa, de mobilização, para poder virar esse jogo. O que você vê? Você vê a justificativa de que se isso não for aprovado, Bolsonaro volta. Ou você ainda vai criar uma substância, você vai criar ali uma cama de segurança que vai falar assim, não, veja bem, o ministro Fernando Haddad, o presidente do BC Gabriel Galípolo, são quadros técnicos. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles sabem falar, eles sabem gesticular, eles não são igual ao Bolsonaro que derruba a farofa no colo, né? Eles são homens civilizados. Então isso passa uma imagem de que essas pessoas teriam algum tipo de propensão automática a fazer aquilo que é bom pro povo. E a gente não tá vendo isso, cara. E isso tá me deixando puto, porque você vê que não tem movimento para esse lugar, não tem, e aí quando você critica, você é taxado de antipetista, você é taxado de quinta coluna, você é taxado de um monte de coisa. E é um negócio assim, eu vou manter a minha coerência particular, meu partido vai manter essa coerência particular, porque se houve a crítica para a questão do Michel Temer, se houve a crítica para o governo do Bolsonaro, a gente vai continuar fazendo a crítica para a lógica do governo neoliberal que está governando o Brasil. E aí o que você vê? Mais orçamento obrigatório da República dedicado para pagamento do título da dívida pública. Porra! A galera não lembra que ficou 2 anos falando do Roberto Campos Neto? Uhum. Roberto Campos Neto é o demônio na terra, né? É o Satã. Ele tá aumentando a taxa de juros. Roberto Campos Neto é um homem mau, né? Aí entra o Gabriel Galípolo, indicado do Ministério da Fazenda, pá, e continua a mesma coisa. Continua subindo a taxa de juros sob o argumento de que a economia está acelerada, de que a inflação está acelerada, de que a gente precisa conter esse ímpeto. Então você está usando de um mecanismo que está ampliando o endividamento das famílias trabalhadoras, você está usando de um mecanismo que não tem compensação na outra ponta, você não está criando uma política pública de assistência social robusta. O que você está fazendo? Você está fazendo com que os rentistas fiquem mais ricos, que a burguesia brasileira, a burguesia internacional, fique cada vez mais rica e o povo trabalhador aqui dentro passe fome cada dia mais. Você olha o volume de investimentos que é direcionado, por exemplo, sei lá, para obras de infraestrutura, por exemplo. Cara, estão privatizando tudo com dinheiro do BNDES. Tudo está sendo concedido. O governo Lula é o governo que se vangloria de ser o governo que mais faz PPP no mundo, que mais faz parceria público-privada. E assim, na parceria público-privada, o Estado ele é onerado para que aquele serviço privado funcione para aquela empresa. O Instituto Nacional do Câncer vendido a preço de banana. A privatização da Eletrobras não foi revertida. Angra 3, os trabalhadores da termonuclear estão correndo risco de vida porque não tem condições para trabalhar. Essa última semana houve um corte de 25% no orçamento das agências reguladoras brasileiras.
A gente está falando de greve de funcionários do INSS, do IBAMA, das universidades federais. E qual que é a resposta que essa galera está tendo por parte dos setores governistas? A resposta que você está tendo é de que não é o que tem que ser feito, porque senão o Bolsonaro volta. E aí que entra o segredo do jogo, né? Porque nessas fissuras e nesses flancos, né? Nessas aberturas que essa esquerda deixa aberta, a extrema-direita consegue surfar. A extrema-direita consegue, de maneira muito oportunista e muito demagógica, de maneira mentirosa, canalha, safada, parecer que é uma alternativa. Parecer que está defendendo os pobres e os trabalhadores. Veja aí, por exemplo, né, o vídeo da crise do Pix, lá do Nicolas Ferreira. Aquilo ali, para mim, é uma peça de publicidade que deixa em evidência o tamanho desse problema. Por quê? Porque, é claro, o Nicolas Ferreira não é flor que se cheire. Ele não é um aliado da classe trabalhadora e é isso, né? É só a gente ver como ele se posiciona com relação à escala 6x1, por exemplo. Né? Que é um debate e tal, beleza, né? Acho que isso já diz bastante coisa. Só que você vai ver aquela peça e você percebe que aquele movimento que ele faz para poder atacar o governo é baseado num flanco que o governo deixou aberto. Que é uma visão tão tecnocrata por parte do Ministério da Fazenda, uma visão tão cabecinha, sabe? Um negócio assim que, porra, é o contrário da desarte da guerra, sabe? A não arte da guerra. Que você fala, cara, ninguém parou pra pensar nas implicações políticas da portaria lá da taxação do Pix? Ninguém parou pra pensar nisso? Pô, então assim, ou é canalice ou é burrice. Não é possível. E aí o cara consegue utilizar dessa insatisfação que é verdadeira, que é legítima das pessoas, que é construída no senso comum. Aí faz um puta vídeo bom ainda por cima, assim, do ponto de vista de vídeo. É um puta vídeo bom. Aquilo ali é uma coisa que captura a atenção da pessoa, que prende ali, e essa que é a tática. Você usa de uma verdade superficial e esconde o conteúdo da mentira. Porque naquele vídeo faz parecer que o Nicolas Ferreira é um grande defensor dos trabalhadores, né? Aí faz a pergunta, quantas vezes o Nicolas Ferreira propôs de fazer taxação para os commodities que são exportados e que são isentos de imposto desde a Lei Candir de 1995. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais que deixam de ser arrecadados para que esse setor seja beneficiado. Qual que foi a posição do Nicolas Ferreira com relação, por exemplo, à crítica na isenção fiscal das empresas de saúde, que têm dívidas milionárias, dívidas bilionárias, e que continuam não prestando o serviço que as pessoas que pagam plano de saúde deveriam ter? Você não vê ele se posicionando desse jeito. Você não vê ele se posicionando sobre a escala 6x1. Por quê? Porque ele é um farsante. Porque ele é um demagogo. Porque ele tá ali para poder vender uma ideia de verdade, para poder explorar essa contradição. E é claro, qual que é a resposta que o governo consegue produzir para isso? Não consegue. Apanha nas cordas. Não consegue. E não consegue porque nesse último histórico, nesse último quartel de tempo, o governo, esses setores optaram por desmobilizar. Aí hoje em dia, qual que é o discurso dominante que existe, por exemplo, num sindicato? Que o sindicato não serve pra nada, que o sindicato é uma porcaria. Nessas últimas 2 semanas, Igor, teve uma greve, a maior greve de muitos anos dos professores do Distrito Federal. Maior greve de muitos anos. O governo Ibanez Rocha piorou muito as condições de trabalho de todos os professores de lá. E a categoria estava mobilizadaça. Parou tudo. Travou tudo que estava acontecendo. E aí, na semana passada, a diretoria do sindicato, que é hegemonizada por uma corrente sindical ligada, por exemplo, ao governo, fez uma assembleia, e aí na assembleia os professores decidiram pela continuidade da greve, e a diretoria deu um golpe de mesa para acabar com a greve. Aí você pensa assim, mano, com uma esquerda dessa, que consegue fazer esse tipo de aprovação e tirar a galera do jogo, como que você espera que os trabalhadores sejam minimamente simpáticos a isso? Entendi. Como que se espera? Sabe? Enfim, eu divaguei muito, assim, mas é isso. Eu acho que essa lógica do arcabouço fiscal, que é por onde a gente começou, essa lógica do arcabouço fiscal, eu acho que ela é mais uma evidência e mais um sinal de uma política que está preocupada mais em atender determinados interesses do que em, de fato, resolver a situação do povo trabalhador brasileiro. Ao mesmo tempo que a direita ela é favorável à continuidade dessas mesmas políticas, só que com uma capa de diferença. E aí, se a gente for falar de mobilização dos trabalhadores e tudo mais, às vezes eu vejo também uma discussão que tem a ver com a pejotização, com a
com o jeito como... Vai, por exemplo, se a gente for falar especificamente aqui de motoboy, por exemplo, tem aí... Tá tendo agora, os caras tá tendo uma discussão sobre se devia ou não ter mototáxi, umas paradas aqui assim em São Paulo, né? Como é que assim, esses caras eles se organizam de uma forma eficiente para correr atrás dos próprios direitos, ou como é que tá essa situação do motoboy e mototáxi, essas Um paradas? dos grandes desafios da classe trabalhadora hoje é de justamente encontrar esses espaços para uma organização coletiva. Tá. Então, se a gente tem Aham. os trabalhadores cada vez mais divididos com cada trabalhador é uma célula Aham. individual, é muito mais difícil você conseguir juntar eles para poder fazer essa organização. Ainda mais uma categoria de entregadores que você tem poucos mecanismos institucionais de representação, né? Você tem poucos órgãos oficiais para isso. Então, esse próprio processo de destruição da condição da classe trabalhadora, né, de coletividade, até dos espaços formais de trabalho, ele prejudicou muito essa capacidade de auto-organização. Entendi. Muito. E aí, hoje, os motoboys estão fazendo essa mobilização, né, em torno dos seus direitos, de perspectivas e tal, e que a gente consegue observar que é feito meio que a revelia das forças principais do governo federal, né? Tanto que a PL dos entregadores de aplicativo, que foi apresentada pelo governo no ano passado, ela foi feita sem que houvesse uma discussão com as principais lideranças e as coletividades desses entregadores, e era uma PL que beneficiava essas grandes empresas, a Uber, o iFood, etc. Então, beneficiava esses setores. Então, se você não parte nem para poder construir um diálogo assim, e assim, né? Acho que é um outro problema, que não é só você ir lá, ouvir o que os caras querem, sabe, meio teatral assim, para falar que foi lá. Não, é você realmente sentar, discutir, debater quais que são essas medidas e propostas e conseguir chegar a um consenso sobre isso. Se não tem esse caminho, a galera não consegue se organizar, né? Bom, mas aí os caras fazer PL sem ouvir quem deveria estar ouvindo, isso daí também é absolutamente normal, né? Isso aí acontece o tempo inteiro. Igor, mas eu acho... Mais aí, por favor. Mas eu acho que isso tem ainda um problema maior no caso da esquerda brasileira em particular, né? Porque a gente está falando de setores que só conseguiram conquistas da classe através da mobilização geral. E não, através de sei lá, né? Uhum. Através de projeto de lei. O SUS foi criado a partir de uma organização social assim, pulsante, presente, mobilizada. Que não existe mais, na tua opinião, assim, para fazer mais nada no Brasil. Não, existe. Existe? Existe. Eu acho que é uma potencialidade adormecida. Ah, tá. Eu acho que é uma potencialidade que ainda tem um caldo muito forte para ser entornado. Só que é isso. Isso precisa ser direcionado não só contra o inimigo espantalho, né? Tipo, é isso. Sei lá, se o Bolsonaro for preso, né? E aí ele sair de jogo, esse núcleo duro do bolsonarismo, quem vai ser o responsável pelos problemas? Quem vai ser responsabilizado? É isso. Entendi. Tá ligado? Então, tipo, se você não consegue ter essa movimentação na direção de uma crítica e também de uma mobilização das pessoas efetivamente, num sentido político, estratégico, é água. Olha aí o que é a luta pela fim da escala 6x1 recentemente. Uma pauta que conseguiu mobilizar milhares de pessoas no Brasil todo e que hoje parece que esfriou. Não escuto ninguém falar disso mais. Por que esfriou? Porque se optou, os setores que conseguiram hegemonizar essa luta, não todos, é importante dizer isso, mas os principais, os mais poderosos, optaram por levar essa luta para o parlamento, para a institucionalidade, exclusivamente ou quase que exclusivamente. Então isso perde força nas ruas, né? Isso perde força na base, que é onde está acontecendo. Fazia 40 anos que os trabalhadores brasileiros não tinham uma proposta ofensiva, né? Não só de não toquem nos meus direitos, né? Nenhum direito a menos. Não, era o contrário. É um direito a mais. Era um direito a mais. E aí, água, né, mano? Água. É isso que te deixa putaço. Isso me deixa puto. Sim, isso me deixa puto. Isso, você percebe que me deixa puto que eu não consigo parar de falar, né? Mas, cara, não é... não é esperado... Porque assim, cara, veja, eu não faço parte da militância, não tenho nada a ver com isso, na verdade. Não? Camarada Igor, não? Calma aí, cara. Assim, de certa forma, pra mim, levar isso pro parlamento
talvez seja, pelo menos do jeito, cara, desculpa, é assim, eu fico olhando, pô, tá, então se levamos pro parlamento, então é isso, a gente ir pra rua brigar e falar sobre isso, eu digo, o movimento, ir pra internet, se você pauta, porra, trending topic, se parar na mídia, não sei o que, o caralho, o objetivo era levar pro parlamento, mas tu tá me dizendo que não, que isso daí O objetivo é ser aprovado. O objetivo é ser aprovado. É isso. Esse processo de aprovação poderia ter como ponto final o parlamento, que é onde esse documento oficialmente é redigido e aprovado. Só que é isso. Como você constrói uma correlação de forças e um ambiente favorável para essa aprovação? Mas aí teriam que a gente teria que, qualquer pauta dessa daí precisa de um parlamento que esteja alinhado com a vontade do povo, no fim das contas. E a gente vota meio mal, né? Eu acho que esse lance de votar mal, né? Eu acho que se vota no que tem. É meio isso, sabe? Eu acho que essas forças políticas que se tornaram dominantes se tornaram meio que o que tem, sabe? Tipo, então, sem de fato uma alternativa que possa ser concretamente ligada a esses interesses, para onde a galera vai votar? Em quem aparentemente parece que vai fazer alguma coisa de mudança, que vai mudar tudo isso daí. Esse discurso já veio antes. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.